Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nosso papo é sobre FinOps. Mas a gente vai além da teoria, viu? A ideia aqui é mergulhar na prática e entender como essa disciplina pode, de fato, transformar o que hoje é visto como custo de nuvem em valor de verdade para o negócio. Vamos desde os princípios até as ferramentas que fazem tudo isso acontecer. Então, o que a gente vai ver hoje? Nosso caminho é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender por que FinOps é muito mais do que só cortar custos. Depois, vamos dissecar o framework, o ciclo de vida, ver em detalhes como as ferramentas do Azure, tipo o FinOps Hub, funcionam na prática. E, para fechar, vamos dar uma olhadinha no que o futuro nos reserva com dados unificados. Então, bora começar. Para começar, o primeiro passo é, na verdade, uma mudança de mentalidade. A gente precisa ajustar o jeito que a gente olha para os gastos em nuvem. Pensa naquela situação clássica. A conta da nuvem chega, o valor está lá nas alturas e a primeira reação de muita gente é: precisamos cortar gastos agora. Mas será que essa é mesmo a melhor abordagem? Será que o objetivo é só esse? E aqui está a grande virada de chave. O foco sai daquela redução de custos pura e simples, que, vamos combinar, pode ser uma armadilha, e vai para a maximização do valor que cada real investido na nuvem está gerando. Pensa comigo, cortar uma máquina virtual para economizar pode, sem querer, para um processo de venda super importante. FinOps faz outra pergunta: como a gente otimiza essa máquina para ela custar menos, mas continuar entregando o mesmo valor ou até mais? Se o corte de custo afeta a produtividade ou a segurança, o propósito todo se perdeu no caminho. Ok, então, se o objetivo não é só cortar por cortar, como é que a gente faz isso do jeito certo? É exatamente aí que entra a estrutura que torna tudo isso possível, o Framework FinOps. Olha, a definição da FinOps Foundation já diz tudo. FinOps é, ao mesmo tempo, um framework operacional e uma prática cultural, e isso é fundamental. Não adianta só ter as ferramentas, é preciso mudar o jeito de pensar. A cultura FinOps dá poder para as equipes de engenharia, por exemplo, para que elas entendam o impacto financeiro das suas decisões. Assim, elas conseguem balancear velocidade, custo e qualidade com base em dados, e não em achismo. E esses princípios aqui são como se fossem o DNA do FinOps. Pega esse aqui, por exemplo, todos assumem a responsabilidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o desenvolvedor que cria um recurso na nuvem também é responsável pelo custo que ele gera, não só o time de finanças. E claro, para isso funcionar, os relatórios precisam ser acessíveis e chegar rápido, dando visibilidade quase em tempo real para que essa responsabilidade possa ser exercida. É uma grande cadeia de colaboração e ownership baseada em dados. E essa colaboração é a essência do uma andorinha só não faz verão. É um esporte de equipe mesmo. A engenharia precisa da visibilidade de custos para construir de forma eficiente. O financeiro precisa entender a natureza variável dos gastos na nuvem. O time de produto precisa decidir sobre novas funcionalidades com base no custo que elas vão ter. E o FinOps Practitioner, bom, ele é a cola que une todo mundo, traduzindo as necessidades de cada área para que todos remem na mesma direção. Beleza, agora que a gente já entendeu a base, vamos entrar no coração do FinOps, no motor que faz tudo isso girar, o ciclo. E esse ciclo é o que move o FinOps. É muito importante entender que isso não é um projeto que tem começo, meio e fim. De jeito nenhum. É um processo de melhoria contínua. A nuvem é super dinâmica, os custos mudam o tempo todo, novas otimizações aparecem, por isso o ciclo se repete, refinando a operação a cada volta. E o ponto de partida de tudo é sempre a visibilidade. Saber onde, como e por que o dinheiro está sendo gasto. Vamos detalhar um pouco mais cada fase. A fase de informar é a base de tudo. O objetivo aqui é ter visibilidade total. Isso é feito na prática com uma boa estratégia de tags para alocação de custos, criando dashboards e relatórios que mostram exatamente qual time ou produto está consumindo qual recurso. A meta é não ter nenhum custo órfão. Otimizar é a fase de agir. Com os dados da fase anterior, as equipes identificam desperdícios, como máquinas que são grandes demais para o trabalho que fazem, e podem redimensioná-las. Ou podem se comprometer com planos de economia e reservas para aquelas cargas de trabalho mais estáveis, sabe? E por fim, operar é onde a gente escala a prática. Aqui, definimos orçamentos, criamos alertas para picos de custo inesperados, automatizamos políticas, e isso tudo gera novos dados que alimentam de novo a fase de informar, fechando o ciclo. E olha que interessante esse dado que vem da pesquisa State of FinOps. Ele mostra uma evolução muito legal na maturidade da prática. No começo, o foco de todo mundo é meio que apagar incêndios, otimizar o que já existe e reduzir o desperdício. Mas, com o tempo, as organizações percebem que só otimizar não é sustentável. É preciso criar barreiras de proteção.
Por isso, a prioridade futura vira governança e política, ou seja, automatizar as boas práticas para que o desperdício nem chegue a acontecer. Ok, a teoria é muito bonita, a gente já entendeu. Mas e na prática? Como a gente faz isso acontecer de verdade? É agora que as ferramentas entram em campo. E para quem está no ecossistema Azure, a Microsoft dá uma bela ajuda com o FinOps Toolkit. Pensa nele como uma caixa de ferramentas de código aberto, cheia de aceleradores, scripts, dashboards, automações, tudo pronto para ajudar a implementar as capacidades de FinOps. E o coração desse toolkit é o FinOps Hub. O FinOps Hub funciona basicamente como um motor que processa os dados de custo. Na prática, ele automatiza um processo que é super importante. Funciona assim, ó. Primeiro, ele é configurado para pegar os dados brutos de custo e uso do Azure. Segundo, esses dados, que vêm num formato bem complexo, são processados e normalizados para um padrão chamado Focus. Focus é uma linguagem comum para dados de nuvem, o que facilita muito a vida na hora de analisar. E por fim, os dados já limpinhos e padronizados são centralizados e ficam prontos para a gente explorar em ferramentas como o Power BI. E é aí que a mágica da análise acontece. E com esses dados organizados no Power BI, as possibilidades de análise são enormes para cada tipo de profissional. Um relatório de otimização de taxas, por exemplo, pode mostrar que a empresa está pagando um valor cheio por máquinas que poderiam estar cobertas por um plano de economia, gerando uma economia imediata. Outro relatório de otimização de cargas de trabalho pode listar discos de armazenamento que não estão ligados a nenhuma máquina. É o famoso lixo digital que pode ser limpo. É a informação certa para a pessoa certa na hora certa. O FinOps Hub já é super poderoso, né? Mas a coisa não para por aí. A próxima grande evolução na gestão de dados promete levar isso para um outro nível. Até agora, a gente falou muito de dados de custo. Mas e os dados do negócio? Vendas, marketing? Geralmente, eles vivem em mundos separados, em silos. Para cruzar o custo de uma campanha com o resultado de vendas, era preciso criar processos complexos para copiar dados de um lado para o outro. Isso é lento, caro e acaba gerando várias versões da verdade. A abordagem mais nova, com plataformas como o Microsoft Fabric, acaba com isso, criando uma base de dados unificada, o OneLake. E essa ilustração aqui é perfeita. O Fabric funciona como uma camada universal por cima de todos os dados da empresa, centralizados no OneLake. Ferramentas de engenharia de dados, de BI, de inteligência artificial, todas elas acessam a mesma e única cópia dos dados. Isso é possível por causa dos atalhos, que deixam os dados onde estão, mas fazem com que eles apareçam como se estivessem todos num lugar só. É o fim da duplicação e da complexidade. Tá, mas e aí? O que uma plataforma de dados unificada muda na prática para o jogo do FinOps? Ah, isso muda o jogo completamente. Significa que os dados de FinOps não vivem mais isolados. Agora, dá para fazer uma pergunta como: qual foi o meu custo de nuvem para cada novo cliente que eu conquistei na campanha de marketing do último mês? A gente pode cruzar os dados de custo do Azure com os dados de vendas em tempo real no mesmo lugar. É aqui que o FinOps atinge o seu potencial máximo, respondendo não só quanto a gente gastou, mas principalmente qual o valor que esse gasto gerou. E isso nos leva à reflexão final, que amarra tudo que a gente conversou. A jornada do FinOps, desde a mudança de cultura até as ferramentas mais avançadas, é sobre transformar a linha de custo de nuvem no balanço da empresa. É parar de olhar para ela como uma simples despesa que precisa ser cortada e passar a enxergá-la como um ativo estratégico, um investimento que impulsiona o verdadeiro valor do negócio.